Salve, salve nação, salve, salve meus amigos aqui do canal Desejo Rubro Negro, meus amigos. Que goleada foi essa, né? Uma goleada histórica que o Flamengo meteu, né? 8 em cima do Vitória no Maracanã. E eu gostei muito do jogo, galera, assim, do comportamento, né? O comportamento dos jogadores do Flamengo, assim, que o torcedor do Flamengo, ele fica um pouco com o pé atrás, né? Esses jogos, assim, que o Flamengo acha que vai ganhar, né? Até um tempo atrás era desse jeito, né? E eu fico meio com o pé atrás do Flamengo não ficar com aquele jogo meio preguiçoso, né? Mas só que não teve isso, tá? Não teve isso. Os jogadores foram totalmente profissional, correndo o tempo todo, se doando, fazendo um, dois, três, quando vinha gol e querendo fazer mais gol. E isso foi muito bom, né? Assim, você vê teu time jogar bonito e ser comprometido também com o adversário, fazendo gol, jogando, não ficando de firulinha, não ficando de toquinho pro lado, nada disso. Flamengo sempre incisivo, pra frente, pro ataque, jogando, fazendo gol, buscando gol. Então, assim, o torcedor do Flamengo pedindo mais um, o Flamengo fazia outro. O torcedor pedia mais um, o Flamengo lá fazia mais outro. Então, assim, foi muito bom ver o futebol do Flamengo hoje. É claro que o futebol, o jogo não vai ser sempre assim. Todos nós sabemos como é que é o futebol, né? Mas foi muito bom, né? Ver o Pedro ali jogando. Pô, Pedro, né? Hat-trick de novo, né, Pedro? 102 gols no novo Maracanã, pô. Pedro que fez 3 gols, galera, e deu 2 assistências, né? Então, assim, um cara do jogo, como também foi o Samuel Lino também, que fez 2 gols e deu 3 assistências. Então, assim, ele se combinando ali cada dia que passa, melhorando mais ainda, né? O seu futebol, o Samuel Lino se entrosando ainda com o elenco do Flamengo, vai ficar melhor, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. O nosso Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele é espetacular, né, cara? Ele sabe jogar, ele sabe fazer o time jogar, fazer o time ficar com o controle de bola. Chega da área, faz gol, seu momento mais artilheiro do Arrascaeta, né? E com isso fez mais um gol no Maracanã, se não me engano, acho que é o 56 gols que o Arrascaeta tem. Então, assim, hoje o time todo do Flamengo jogou bola. O time todo do Flamengo jogou bola. Que eu vou falar, né, da dupla, né, que jogou de terno, né, como sempre, cada dia que passa, estão jogando melhor, estão jogando mais ainda, né, que é o Jorginho e o Saul Niguez, né. O Saul, né, esse cara joga de terno, cara. E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein. Olha o meio de campo do Flamengo, meus amigos. Saul Niguez, Jorginho e Arrascaeta. Quem tem um meio de campo desse jeito? E outra coisa, vai melhorar, tem mais para melhorar, porque o Saúl não está na sua melhor forma ainda. Ainda não tem um entrosamento total com o elenco. Parece que ele está, né? Alguns anos no Flamengo, né? Mas o jogo que ele vem jogando, seu terceiro jogo, né? Que vem entrando como titular, jogando, buscando, marcando, fazendo o time jogar, junto com o Jorginho. As bolas têm que passar no pé do Jorginho, em vez da zaga, vem no pé do Jorginho para iniciar a jogada. Então, assim, eles três ali, né? Saul, Jorginho e Arrascaeta estão, cada dia que passa, estão se conhecendo mais, estão se trocando mais. O meio de campo do Flamengo está ficando mais forte, está ficando melhor. E assim, é bom. É bom que tem margem para crescer, margem para melhorar. Que como entrou o Carrascal, né? Jorge Carrascal entrou também, que tem margem para melhorar, ainda não jogou praticamente nada ainda. Então, assim, o time do Flamengo, galera, lá pro meado de setembro, quando chegar a Libertadores, né, o jogo contra o Independiente, o Flamengo vai estar bem melhor, tá? Vai estar bem melhor do que estava. Imaginem, o Flamengo ganhando de 8 e ainda vem eu falar que o Flamengo ainda vai estar melhor. Imagine como é que fica o adversário. Imagine como é que fica o adversário. Assim, o ponto negativo, né, que infelizmente o Alexandre, né, se lesionou, né, teve a lesão muscular, vamos ver como é que vai ser, tomara que não seja nada sério. O jogador que quer jogar outra Copa do Mundo, tá, quer jogar mais uma Copa do Mundo, tá aí, sendo convocado para a seleção, mas infelizmente isso acontece, tá na vida do jogador de futebol, né. Mas falando do jogo em si, né, o Bruno Henrique que entrou, né, entrou com vontade, entrou bem, fez o gol ali, o Pedro foi muito humilde. Isso é muito bom, tá, galera? Isso é muito bom porque o Pedro poderia muito bem, como ele é o batedor quando está dentro de campo, né? Tinha o Jorginho também que bate muito bem. Pegar e fazer o gol, né? Não, vou bater, fazer outro. Não, foi humilde, deu a bola pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou, bateu o pênalti bem, fez o gol. Isso dá para ver que o grupo tá mais unido. O grupo, cada dia que passa, tá ficando mais unido.
E o Pedro até falou um pouco na entrevista que ele deu, né, agora na saída do campo, né? Tá até aí, vou até deixar no card aí, tá? Essa entrevista do Pedro para você ver, um short curto que eu fiz, tá? Do Pedro falando que hoje em dia ele entende mais as coisas que aconteceu, vai ser para melhorar, foi para melhorar ele. Então, assim, até o Pedro tá se entendendo mais, tá sendo mais consciente que ele tem que participar mais, tá? Tem que se doar mais, tem que querer mais. Ele tá vendo que as coisas vai acontecer, vai ser bom para ele, vai ser bom pro Flamengo, tá? E aí daqui a pouco ele está sendo convocado para a seleção também de novo. Então assim, os jogadores do Flamengo que estão jogando, estão entrando, estão chegando, estão querendo, galera. Então assim, é satisfatório você ver seu time jogar, você senta no sofá, né? Você vê o seu time jogar e vê um bom futebol, um bom toque de bola, um bom entrosamento. Você não vê pé de rato, não. Você vê a jogada sair, você vê um time tranquilo, consciente, jogando futebol e fazendo gol. E o torcedor, né? O torcedor estava no Maracanã, né? E outra coisa, né? O torcedor que estava no Maracanã, mais de 60 mil no Maracanã, meus amigos. Botamos mais de 45 mil no Maracanã. No jogo, né? De sábado, a rapaziada da Sub-20 campeão do Mundial, bicampeão mundial. E agora 60 mil, mais de 100 mil pessoas em apenas 2 dias, né? Sábado, domingo, segunda, 3 dias, né? No Maracanã. Isso demonstra a força do Flamengo. Aí o torcedor rivais fica falando porque o Flamengo não pode ganhar mais, porque o Flamengo ganha mais. O Flamengo ganha mais por causa disso, galera. Me fala qual é outro time no país vai colocar mais de 100 mil pessoas em 3 dias. E 45 mil sendo com a base. Não vai. Então, assim, o torcedor tem que parar de ficar prestando atenção no dinheiro que o Flamengo ganha e prestar atenção no seu time, no seu clube, o que ele está fazendo de errado e cobrar para ele fazer de certo. Porque o torcedor do Flamengo está aqui, o Flamengo está nadando de braçada, vai nadar de braçada, tá? Porque o Flamengo olha para si próprio e está sempre querendo melhorar. E essa é a verdade, meus amigos. Então, assim, hoje o torcedor vai dormir, foi dormir, tá? E acordou super bem, né? Porque ver uma goleada acachapante do seu time e demonstrando um futebol espetacular, isso não é para qualquer um e também isso não é todo dia que vai acontecer. Mas o que é mais importante, mais 3 pontos, estamos ali na liderança, continuamos na liderança do Campeonato Brasileiro, rumo ao título, né, em busca do título, né, mas o Palmeiras está na cola, está chegando, e tem o Cruzeiro ali também, mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais, mas temos que fazer o nosso para ser rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto a você, meus amigos, qual nota você dá para esse jogo que o Flamengo fez hoje diante do Vitória no Maracanã? Tem como não ser 10, né? Deixa aqui abaixo de comentário, valeu? Que eu depois vou responder todos. Valeu, meus amigos? Só queria deixar esse meu adendo aqui do jogo do Flamengo. Jogo espetacular, vitória cachapante, muito boa do nosso time. Que vem um próximo, tá? Final de semana, que o Flamengo conquista mais uma vitória para a gente ficar e trilhar o nosso caminho ao título do Campeonato Brasileiro. Valeu, meus amigos? Peço que você se inscreva no canal, acione o sino de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras e fui. 8.